Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E Emmanuel comenta na lição 47 do livro Caminho, Verdade e Vida, a grande pergunta. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo especial em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aqueles a que foram chamados, por mais humildes lhe pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou no Chopin, o nome da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os tempos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Emmanuel pega a passagem do Evangelho de Lucas, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E, num primeiro momento, ele vem fazer um comentário que a gente verifica isso mesmo, que muitas pessoas esperam a morte do corpo para depois ouvir as sublimes palavras do Cristo. Ou então, momentos de crise. Parece que só quando a pessoa está doente que a pessoa resolve exercitar a fé dela, ou então quando a pessoa está passando por uma crise muito grande, enquanto a vida está tranquila, ele vai viver os prazeres do mundo dele, vai viver toda aquela situação, né, normal aqui da vida material. Mas quando a crise vem, quando o momento de dor vem, ele vai buscar o Cristo. Ele pergunta, por que só busca o Cristo nesses momentos? Ou então, por que só busca o Cristo uma vez por semana quando vai à instituição religiosa assistir o culto, a missa ou a reunião pública, aí no caso dos espíritos? Por que só se deixa para esses momentos, né? A gente está buscando essa sintonia com o Pai, quando essa sintonia ela deve ser diária, e diária no primeiro momento para estabelecer disciplina. Mas a hora que a gente conseguir estabelecer essa disciplina diária, daqui a pouco a gente começa a estabelecer a disciplina de hora em hora, para daqui a pouco, quem sabe, então, em breve tempo, está falando igual o Paulo de Tarso falava, não sou eu mais que vive, mas é o Pai que vive em mim. Está em sintonia tão grande com o Pai, que é possível sim, a gente está chegando a esse ponto. É possível, depende de cada um de nós. Mas ele vem chamar a atenção aqui para a gente, dizendo que tem gente que quer sinais externos o tempo todo. Já queriam na época do Cristo o tempo todo mesmo. O tempo todo Cristo estava sendo testado. É você mesmo, não é? E até hoje, né? As pessoas estão querendo revelações diretas, diz que teriam mais fé, né? Aí a pergunta vem aqui, né? Mas será que a gente tem mérito para isso? Será que a gente acredita-se merecedores dessas dádivas e tudo? E ele faz uma colocação. Na maioria de nós aqui, a gente tem uma mistura de preguiça com vaidade. O Emmanuel ele é bem direto mesmo dos ensinos dele, isso é muito bom, né? Para quem não fica melindrado com esse tipo de coisa, o Emmanuel fala logo de maneira direta. Porque eu vou fazer uma observação aqui com todo carinho, sem crítica nenhuma aqui da parte, mas apenas como um alerta para a gente. Ontem eu fui conversar com um amigo que é de uma outra religião, e ele disse que ele aguarda com muita fé ele ser arrebatado por Jesus. E naquele momento, né, o termo que eles usam aí, normalmente, né, alguns evangélicos usam arrebatado, está no Evangelho, está na Bíblia isso. Né? Lá no Velho Testamento você vai dizer que Elias e Enoque, os dois profetas do Velho Testamento, eles foram arrebatados. Né? E
E aí eu fiquei, na hora eu falei com ele assim, mas será que nós somos merecedores disso? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não me considero ainda merecedor de ser arrebatado por Jesus. E eu aprendi também com o Evangelho que, com o próprio Cristo mesmo, que é melhor você sentar nos últimos lugares e ser chamado, se for merecedor, para sentar nos primeiros, do que você passar por aquela situação desagradável de ficar ali entre os primeiros e daqui a pouco alguém passar, não é a sua vez não, você pode se levantar daqui, aqui é o lugar de fulano. Quando acontece, como acontece nas nossas cerimônias, em algumas ocasiões que a gente tem na nossa vida. Então eu fiquei pensando assim, peraí, será que eu sou digno agora de estar recebendo diretamente? Será que eu já fiz por onde isso acontecer? E comecei a fazer a comparação com alguns personagens do Evangelho. Até o personagem como, por exemplo, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso teve o primeiro contato com o mestre antes de começar a fazer qualquer coisa, quando estava na estrada de Damasco, ainda para perseguir e matar os cristãos da época. Mas dali, ele poderia sair dali, recuperar a visão e continuar a jornada dele, não atender o pedido, como já aconteceu e acontece inúmeras vezes até o dia de hoje. A gente pensa que, será que aquela chamada do Cristo ao Paulo de Tarso foi a primeira? Será que ele já não vinha recebendo essas chamadas e estava amadurecendo até chegar aquele momento? A gente recebe algumas chamadas e a gente não atende. Mas dali o Paulo de Tarso ele fez muito por merecer, porque ele abraçou a missão dele, foram 3 anos de deserto e depois as viagens missionárias, e conforme ele estava durante a viagem, que o propósito que estava sendo observado era um propósito mesmo que ia trazer resultados, ele começou a ser amparado e aí começou a ser merecedor dessa orientação, desse trabalho de maneira mais direta. Agora ele fala aqui pra gente, a gente que está aqui, a maioria de nós, misturando ainda preguiça e vaidade. Vaidade por achar que o que eu aprendi religiosamente é a verdade absoluta. E preguiça porque, na verdade, muitos de nós a gente ainda não faz ainda nem 5% do que poderia fazer. A gente ainda está muito trancado dentro de casa buscando os primeiros conhecimentos ainda para lá na frente tomar verdade, tomar coragem, e daqui a pouco a gente vai se dar conta de que essas pessoas, como Chico, como Bezerra, como Eurípides, como Jesus Gonçalves, como Madre Teresa, como Gandhi, esses já vieram para fazer realmente. O Evangelho está tão dentro deles que eles vieram aqui para colocar na prática mesmo. Né? A gente ainda está aqui aprendendo as primeiras linhas e querendo uma pretensa salvação, arrebatamento ou qualquer coisa que seja, sem ter feito ainda por onde, e esquecendo que a gente está arrastando com a gente toda uma história pregressa aí de muitas existências, muitas experiências longe do Cristo. A gente começou até agora a companhia do Cristo porque começou a despertar através das Escrituras e está querendo um lugar, né, ainda mais, como diz aí no jargão popular, né, já quer sentar na janela, já quer ter o privilégio de sentar na janela quando a gente entra no ônibus, no trem, enfim. E a pergunta vem aqui, né? Mas por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O que a gente faz para ser merecedor? É fazer o que Jesus disse. E o que Jesus disse? Está todo o ensinamento moral do Cristo ali nas Escrituras, e também a sua própria vida é um exemplo de trabalho incessante, dedicado, resignado, o que está escrito, mas a gente tem conhecimento até hoje de que Jesus nunca parou de trabalhar. Espíritos igual a ele não vão parar de trabalhar nunca. O trabalho faz parte da vida natural de espíritos como ele. E está ajudando ainda a humanidade até os dias de hoje. E a gente, o que a gente tem feito de verdade? Isso desperta na gente mesmo. Vamos lá, a gente tem que trabalhar dois lados. O lado do estudo, do aprimoramento próprio, né, da reforma íntima, mas também o lado do trabalho, porque foi o próprio Cristo também que falou, a candeeira não foi feita para acender e colocar num lugar escondido, não. Tem que se colocar num lugar claro. Né? É gotinha de água no oceano. É gotinha de água no oceano, mas se todo mundo fizesse a sua parte, a gente teria várias gotinhas e poderia estar pegando o oceano inteiro. E a verdade é que a gente, de maneira muito tímida, ou melhor, com vaidade e ainda com muita preguiça, obrigado, Emmanuel, por suas palavras, a gente ainda posterga o serviço que tem que ser feito. Então cabe a cada um de nós a gente fazer a reflexão, e muito obrigado, Emmanuel, pelas reflexões de hoje.